Bem-vindos ao Mesa do Operador e hoje vamos falar sobre a semana 7 da nossa estratégia de opções com o Small 11. Semana 7 que teve um gain de 466, mas antes vamos ver como está o nosso Small 11. Small 11 está aqui por volta de 111, tentou subir essa semana, bateu na média de 200 e voltou para baixo, né? Isso aqui é uma região de bastante briga de preços anteriormente e vamos ver como se comporta. É bem verdade que ele perdeu a média de 200, mas ele ainda tem esse fundo aqui e eu imagino que ele deve segurar por aí um pouco. Então, vamos ver como foram as nossas opções nessa semana. As puts vendidas a 94 centavos foram recompradas a 0,12, ou seja, a 12 centavos na linha do 110. E calls eu só vendi 100 quando teve a subida do small e ele superou 113 e eu vendi na linha do 116 e virou integralmente pó. Então por que eu fiz isso? O que aconteceu, né? A gente veio aqui na semana 7 com essa estrutura. Aqui é 110W5, 500 vendidas a 0,94. E temos a mensal. A mensal a gente nem mexe, já é uma herança das semanas passadas, né, uma call coberta com a garantia do papel. Então, nós temos 600 papéis e apenas vendidas 500 opções. No dia 25, o small subiu para além do 113, e aí eu vendi na linha do 116 somente 100, para não ter um problema caso subisse mais. E ainda assim estaria 100% coberto. E o que aconteceu foi que isso virou pó integralmente. A gente ficou somente com as puts. E as puts, recomprei elas na sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 29. Recomprei a 12 e imediatamente vendi a 350 da mesma linha para a semana que vem, a 1,09. Então, por que eu fiz isso? Porque para não ter risco imediato de ter alguma notícia, o small desabar e eu ficar descoberto. Então, por isso que eu recomprei e não deixei virar pó, porque estava ainda muito perto do 110. E outra coisa, vocês veem que eu vendi aqui na linha do 108, 200 para a semana que vem a 0,72. O que aconteceu? O small abriu caindo bastante e eu imaginei que ele fosse segurar no 110, então eu já vendi para o 108 na semana que vem. Caso caísse mais, eu ia rolar em tudo para o 108. O small reagiu na sexta-feira. Isso aqui a gente já vai ver que já está com 50% de lucro. Então foi uma boa ideia. E aí o que eu montei? Eu montei uma linha dupla agora para a semana que vem, no 108 e 110. Então, até o 108, supondo que o small caia mais, ainda vai dar uma boa rolagem, ainda vai ter muito o que fazer nessa linha do 108. Né, ele se segurar por volta ali do 108, 109. Não imagino que isso vai acontecer, imagino que a gente vai ter um repique aí do small, nada muito grande, mas que vai possibilitar que essa posição vire integralmente pó. Então vamos ver agora como anda aqui a nossa operação. A gente tem essa posição de small, né, de 600, que é o nosso papel que a gente está vendendo call coberta em cima, que é essa aqui, a F120. Ela já tem aqui quase 50% de lucro, né? O tempo vai passando e vai acabando com o valor extrínseco dessa opção, né? Então a ideia é justamente que se houver uma grande alta, a gente entregue o Small 11 na linha do 120 até dia 19 de junho. E essa call aqui foi a que virou pó. Igual eu falei, eu vendi 100 delas, né? Virou integralmente pó. Essa opção aqui são as 350 calls, aliás, 350 puts na linha do 110, já estamos com 35%, apesar de que isso aqui pode ter uma distorção.
e essa da linha do 108 já estamos aqui com 50%. Subindo mais um pouco, eu posso até vender um pouco de call e encerrar parcialmente a linha do 108 para reduzir o risco para baixo. A gente está integralmente com risco para baixo, a gente tem zero risco para cima, né? Então o Small 11 caiu demais, e não me sinto confortável vendendo calls nessa região. Então por isso que cada repique que tiver, ultrapassou a linha do 113, vendo um pouco de call, continuou subindo, posso vendendo mais para cima. A cabeça é essa para a semana que vem. Então, eu já falei aqui sobre as mensais, 500 calls cobertas, já derreteram. E eu saí de 500 puts vendidas no 110 para 350 no 110 e 200 no 108. Né? Eu estou com 50 puts a mais, mas tendo 200 aqui no 108, isso não me preocupa. Caindo mais, a gente vai ver de assumir uma parte no 108, rolar isso aqui. E subindo mais um pouco, na segunda-feira a gente vai pensar em diminuir a posição do 108, já que ela já vai ter ganhado bastante, né? Então é isso. Vou mostrar mais uma coisa que é esse post, né? O post no Twitter do perfil Canarinho Finance é um perfil de Family Office, né? Um analista de Family Office, e ele está short Small 11. O Roberto Mota, da Genial, fez um retweet nesse post, e por isso que eu vi. E ele tá com uma estratégia de short em Small 11, né? Ele está imaginando aqui que a Small vai cair bastante. E isso, vindo assim, a gente vê no Twitter, a gente pode ter o nosso humor abalado por essas coisas, a nossa estratégia questionada. E eu acho que é importante a gente ver, tomar nota e seguir em frente com a estratégia que a gente montou, né? Então, ele fala aqui sobre o rebaixamento do UBS, né, que rebaixou as ações brasileiras devido ao fundo eleitoral, né, ao backdrop, né, ou seja, ao background eleitoral e ao pano de fundo eleitoral. Então, falando que a oposição está perdendo força, né, nessa campanha eleitoral. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que a gente ainda vai ter uma eleição acirrada, mas que vai ser positiva. Então, por isso ele está com a tese de short aqui no small. E eu estou na ponta contrária, imaginando uma estabilidade, né, e uma leve alta. Então é isso, eu acho que a gente tem que ver e seguir com a estratégia, né, e não ficar mudando a cada post que vemos, né, mesmo de pessoas espertas. E a gente, nesse mercado, muda tudo toda hora. Esse é um ano eleitoral de alta volatilidade. Pelo menos isso deve se refletir nos preços das opções que devem ficar atrativos. Então é isso. Vejo vocês no fechamento da semana.